Olá, empreendedores, eu sou o Gabriel Moya e hoje estou com uma presença ilustre, o Bob Volheim. Muito obrigado, Bob. Tudo bem. Joia, o Bob ele fez administração na Faculdade Getúlio Vargas e ele é empreendedor desde o começo, após sua formatura, já abriu o primeiro empreendimento, que foi um estúdio de design, a Public 3, e pioneiro na internet, abriu depois uma produtora web, a Yes Design, que foi vendida para Pope Tyson. Atualmente ele atua na Head of Digital do grupo ABC de Comunicação, que envolve grandes agências do Brasil e do mundo também. Foi sócio do site de fotografia de arte, criou a YouPix, então um festival muito grande de creators. Foi sócio da Start2P, então um site de notícias de empreendedorismo, atualmente também é da Apps. Foi executivo da Star Media, fundou o acelerador ideias.com, foi CEO da School e é fundador da Much More, a Digital Business Twist Company. Então, Bob, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. E com esse currículo tão extenso, essa experiência tão grande, eu vou dar um pontapé inicial para você. Tá. Atualmente você vê os empreendedores começando seus empreendimentos, atuando, e eu já ouvi você falar com uma empolgação muito grande, um hey ho, let's go. Para esses empreendedores, essa empolgação inicial ela é importante, e o que mais é importante para começar um empreendimento? O que eu tenho falado, que você deve ter visto recentemente, são alguns artigos que criticam um pouco quando o empreendedor fica só no hey ho, let's go, fica só na empolgação, ou até cai para um outro lado, que eu acho que é uma coisa muito tensa, que é a autoajuda. Tipo, a típica frase, basta querer para dar certo, é uma frase motivadora, é uma frase bacana, e eu motivo empreendedores e motivo eles a criarem suas empresas antes mesmo de elas serem conhecidas como startups aqui no Brasil. Então eu nunca vou desincentivar o empreendedorismo, nenhum empreendedor, mas esse tipo de atitude, muito animação vazia, eu acho que ela é muito ruim, porque não basta querer para dar certo, tem que se preparar muito, a trajetória é muito sofrida, a trajetória é muito dura, ela tem 1 milhão de recompensas, eu acho que é uma energia incrível empreender, mas não dá para entrar de gaiato e não dá para incentivar a moçada, principalmente, a achar que é só alegria, que é farra, que é festa e que é fácil. Pelo contrário, é muita luta, é muita briga. Estatisticamente, uma grande parte dos empreendedores não vão dar certo, então, estatisticamente, a chance deles se defrontar com o fracasso é muito maior do que com o sucesso. Então, não é que a gente tem que cair na outra ponta de dizer que é ruim ou ficar falando de fracasso, não é isso, mas a gente tem que ter um equilíbrio um equilíbrio melhor entre essas duas coisas, até para que a gente não crie geração de iludidos e que depois, na primeira batida de muro, já ficam decepcionados e tristes e etc. Então, é um pouco isso que eu tenho falado. E na sua opinião, o que falta para esse preparo do empreendedor? A empolgação é positiva, mas por um outro lado, o que precisaria para ele sair mais preparado para o seu empreendimento? Eu acho que faltam duas coisas. De um lado, dos empreendedores, entender que é isso. Empreender é 10% da ideia e 90% de gestão. Então ele tem que se preparar em gestão, não necessariamente para ter ideias. Isso não precisa, ele provavelmente tem esse espírito empreendedor e inovador, mas gestão ele precisa se preparar. Então esse é um lado. E depois a oferta de educação para isso tem que ser muito melhorada, que hoje em dia vai ser difícil ele achar coisas boas, vai provavelmente ter que achar coisas fora, então, e existem até muitas gratuitas, muitas delas em inglês, que pode ser uma barreira para algumas pessoas, mas eu acho que a oferta no Brasil ainda é muito baixa, se forma basicamente executivos, e se forma gestores para trabalhar em grandes empresas e não gestores para montar seu próprio negócio, que são coisas diferentes. Então ele vai ter uma dificuldade, mesmo aqueles que querem vão ter uma dificuldade de achar lugares bacanas para se prepararem. Mas o principal ponto, eu acho que não dá para botar coisa no outro, a coisa tem que estar dentro da gente, que somos empreendedores, tem que ter essa consciência. Eu perguntei outro dia num evento, quantas pessoas eram, um evento grande, 1.000 pessoas, quantas pessoas eram empreendedores? Quase todo mundo levantou a mão. Aí eu falei, quem tem CNPJ? Aí levantaram a mão uns 10%. Aí eu falei, pô, mas
A diferença são esses caras que querem ser empreendedores, que não são ainda, mas que estão fazendo pitch, que estão fazendo PowerPoint, que estão pivotando PowerPoint, eles estão participando de uma grande balada, e na verdade eles tinham que estar se preparando de um jeito um pouco mais formal e não participar de um monte de network para ficar discutindo PowerPoint para cima e para baixo, certo? Agora, dentro da gestão, que aspectos exatamente você percebe que é um grande gap que o empreendedor precisa desenvolver? Seria a gestão de pessoas, financeira, de processos? Que tipo de gestão exatamente a gente está falando? A gente está falando de tudo um pouco, mas acho que o grande gap brasileiro é a gestão financeira dada à escassez de capital. Então, não é a gestão financeira, até a gestão financeira do dia a dia também, de capital de giro, a quantidade de coisas super simples, que não são inovadoras, de restaurantes, de lojas, de varejo, de comércio, que você vê que abrem e fecham 3 meses depois. 3 meses depois é certeza de uma coisa. Não deu tempo de dar certo ou errado o negócio. O cara não tem dinheiro. Às vezes dá certo e não tem capital para comprar os produtos para vender na próxima temporada e fecha. Então, isso é uma falta de planejamento financeiro mínimo. Mas eu falo disso e falo de outra coisa, que é um pensamento financeiro mais complexo, dado que o acesso a capital é tão pequeno ainda no Brasil. Então, isso é fundamental para o empreendedor ter sucesso. Se planejar e planejar como é que vai ser a estrutura financeira que ele vai tentar desenhar para fazer o negócio acontecer. E agora falando com o Bob empreendedor, você também passou por essa montanha-russa, passa atualmente por essa montanha-russa. E as pessoas, quando se deparam com esse choque da realidade, com a expectativa, também chega um confronto e começa a experimentar isso. Sim. Para o Bob empreendedor, por que vale a pena? Qual que é o grande propósito por trás do empreendimento que faz valer a pena seguir essa trajetória? Pois é, eu acho que o grande propósito é construir alguma coisa, certo? A minha percepção do empreendedor é que ele é um cara que é angustiado e quer construir alguma coisa diferente. Pode ser grandiosa, pode ser mudar o mundo, ou pode ser mudar um pequeno aspecto de alguma coisa. Então, e isso, quando começa a dar certo, ou mesmo nas etapas intermediárias, que às vezes não chegam a um fim que a gente poderia chamar de sucesso, nem necessariamente ao insucesso, mas muitas vezes chegam a um meio termo, que não é nem sucesso nem insucesso, mas mesmo assim, as etapas intermediárias, elas são muito prazerosas, porque a construção, você pegar uma folha em branco e você sair do zero e criar um nome, um logotipo, uma marca, um produto, um serviço, e começar a vender, alguém compra isso, é muito poderoso, é uma coisa quase divina, assim, sabe? Tipo, você conseguir sair de um zero para criar alguma coisa que não existe e de repente ver a tua marca, o teu logotipo, o teu produto ou serviço por aí no mercado. Então, esse é o lado prazeroso do negócio, mas como tudo na vida, tem vários preços e as pessoas precisam entrar nisso sabendo que tem preços a pagar, não achando que é só recompensa, tem preços altos a pagar. E hoje, com essa bagagem toda que você tem, o que você analisaria, observaria para investir numa empresa? O que faria o Bob investir em alguma empresa? Então, tem um clichê que as pessoas falam, que é que os investidores investem em pessoas, né? Então, que é verdade, mas eu acho que são a minha resposta seria pessoas com propostas inovadoras, diferenciadas, criativas. Não precisam ser invenções do outro mundo, mas precisam ser propostas novas, pelo menos. Que não seja nem usar nem inovadora, pelo menos seja uma proposta nova, sabe? Então o que a gente mais vê são pessoas com propostas de fazer mais do mesmo. E acho que isso não dá, entendeu? No Brasil tem muito disso. Eu recebo 2, 3, 4 pedidos por semana de pessoas querendo ajuda, conversa, bate-papo, não sei o quê. E aí muitas vezes começa o papo assim, eu estava olhando na internet, tive uma ideia. Eu falo, não, cara, então provavelmente você não teve uma ideia, você viu uma coisa lá e se quer, e não tem nada de errado você ver uma coisa fora e querer reproduzir para o teu país, desde que você fala, bom, eu entendo que meu país é diferente nisso, fiz um estudo e eu acho que tem uma oportunidade de mercado aqui e entendo que farei uma coisa que eu vi lá fora de tal jeito diferente, porque no Brasil se aplica diferente. Beleza, faz parte. Agora, se você sequer fez isso, fica simplesmente, putz, eu tive uma ideia. Fala, não, você teve uma ideia navegando na internet. Então,
Respondendo a tua pergunta, a gente investe em pessoas, mas em pessoas que têm ideias novas, pelo menos. E teria algum segredo para manter o sucesso? Normalmente pode ter algumas empresas que estouram e crescem muito rápido, mas não se sustentam. Você teria algum segredo para sustentar o sucesso? Não, tipo, se eu tivesse um segredo seria estranho eu dizer que eu tenho esse segredo, né? Mas não, acho que não tem esse segredo. Eu acho que o que a gente percebe é que não pode se acomodar e tem que seguir correndo. Não existe hoje em dia, num tempo com tanta correria e tanta mudança tão rápido, a chance de você sossegar e falar, cheguei lá. Tem que estar inquieto o tempo inteiro. Acho que o segredo é esse. Algumas coisas vão dar certo, outras vão dar menos, mas você tem que estar muito inquieto o tempo inteiro, ainda mais nos tempos atuais, com a velocidade que as coisas estão mudando. E tem algum ponto positivo do Bob que ajudou a trajetória dele nos empreendimentos que ele teve? Alguma qualidade, característica, habilidade, um comportamento que impulsionou você na sua trajetória? Sim, certamente. É uma pergunta meio estranha, mas, enfim, de ficar se autoelogiando aqui, mas eu acho que se fosse escolher uma, eu acho que é essa minha capacidade de não ficar preso a derrotas ou fracassos, que eu já tive vários. Nem sempre fui capaz de parar as coisas que eu tinha que parar na hora certa. Cometi esse erro que eu comentei agora há pouco, de empurrar demais, ser muito otimista, mas ao mesmo tempo eu tenho uma atitude boa no dia que eu decido, no dia seguinte eu estou fresh, passo a fazer aquele fechamento, encerramento, seja lá o que for, como uma coisa normal, uma rotina do dia a dia, como é uma série de coisas na tua vida que você tem que fazer porque tem que fazer, mas a minha cabeça já se volta para a construção de novas coisas e de um jeito muito prazeroso e não fico alimentando frustrações, rancores, esse tipo de coisa. Eu acho que isso me ajudou muito, porque não existe só sucesso, existe fracasso e sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, sucesso. Qualquer empreendedor com um pouco mais de tempo, ele tem isso. Se ele não tem, é porque ele está omitindo, ou ele é muito jovem e começou faz muito pouco tempo. Enfim, quem quiser omitir, pode omitir, mas empreendedores com mais tempo... Eu estava citando outro dia o livro do Jobs, né? O Steve Jobs, não existe ícone maior de sucesso hoje em dia, de empreendedor, etc. Se você lê o livro dele, a quantidade de fracassos e erros que ele teve, decisões erradas e falta de visão e visão errada é enorme. E é uma grande resposta. Por que ele acerta tanto? Era porque ele tentava muito. Então, e a quantidade é muito grande. Como os sucessos dele são muito retumbantes, isso obscurece um pouco a nossa visão do que foi a vida do cara. Mas se você lê o livro, você percebe que o cara errou muitas coisas e errou big time muitas coisas. E algumas deram certo até porque ele errou, mas é porque ele estava fazendo. Essa é a grande característica. Então, não estou me comparando ao Jobs, mas eu acho que eu tenho uma energia boa para errar e depois retomar e seguir tocando a vida. Bom, eu tive o grande prazer de conversar com o Bob. Bob, muito obrigado mais uma vez. Tenho certeza que vai contribuir com os empreendedores que estão assistindo a gente. Muito obrigado. Quem quiser ter acesso ao seu conteúdo, quiser saber um pouco mais, tem algum contato para deixar, alguma forma de acessar? Tem, só procurar meu nome nas redes sociais que vai achar todos os contatos, todas as apresentações, está tudo lá. Minha vida é um livro aberto. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos.